É verdade. Podemos estar feridos, podemos ser provados para ser aprovado. Eita glória. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nesta noite eu venho com uma palavra que está debaixo de uma promessa, dentro de um propósito que Deus tem para todos nós. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela oportunidade de mais um dia de vida. Glorificamos, bendizemos o nome santo, aleluias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual vivo está, para a honra e glória do nome do Pai. Louvamos a Deus pela oportunidade que nos deu de mais um dia de vida, pelo alimento que colocaste em nossas mesas, pelos livramentos que nos concedeu, nos permitindo ir e voltarmos, por ter nos livrado do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente, do roubo, do furto, por ter nos livrado da peste perniciosa. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Glória a Deus. E tem uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo para a sua vida. Por mais que pareça que não tem saída, Ele é o caminho, E a sua palavra é luz para a nossa alma. É o socorro bem presente, Gostaria que aqueles que tiverem uma Bíblia ou até mesmo um aplicativo, se Deus tocar no teu coração, nos acompanhe no livro de Números. Livro de Números, capítulo 13, o qual a minha epígrafe diz a respeito dos 12 espias, ao qual o Senhor falou a Moisés, dizendo que Moisés enviaria homens à terra de Canaã para o reconhecimento da terra prometida, Glória a Deus. Livro de Números, capítulo 13, a partir do verso 17, glória a Deus, que diz assim: E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e lhes disse: Subam por aqui para o sul e subam a montanha e observe como é a terra e o povo que nela habita, se o povo é forte ou débil, se são poucos ou muitos, e como é a terra habitada, se é boa ou má, e como são as cidades habitadas, se em tendas ou em fortalezas, e como é o terreno, se é fértil ou fraco, se nele há árvores ou não. E vos esforces, e tomai o fruto da terra. E o tempo era o tempo das primeiras uvas. E eles subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até o Roabe, a entrada de Amate. Subiram pelo lado sul e vieram até Edrom. E ali estavam Aimã, Sesai e Tainai, filhos de Enaque. Edrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito.
E chegaram até o vale de Escol. Dali cortaram um ramo de vinde com um cacho de uvas, ao qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, também das romãs e dos figos. E se chamou aquele lugar Vale do Escol, pelo cacho dali cortaram os filhos de Israel, e voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E andaram e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e deram a resposta a eles. E toda a congregação lhes mostraram o fruto da terra. E lhe cortaram e disseram: nós chegamos à terra a qual nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Mas o povo que habita naquela terra é forte, e as cidades muito grandes e fortificadas, e também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e jebuseus e os amoreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e à ribeira do Jordão. Então Caleb, que no original se chama Cã, fez calar o povo diante de Moisés. Cale-se todos. E disse: subamos logo e possuamos em herança, porque certamente podemos conquistá-la. Mas os homens que subiram com ele disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E vituperaram um mau relatório da terra que tinham reconhecido entre os filhos de Israel, dizendo: a terra por onde passamos para espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grandes estaturas. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos nós o nosso parecer como gafanhotos, e assim éramos os olhos deles. Glória a Deus, aleluias. Esta passagem ao qual eu fiz menção, dentro desse contexto, nos fala do propósito, da promessa que Deus fez ao povo de Israel, que herdaríamos a terra que mana leite e mel. No versículo 30 do capítulo 13, diz que então Caleb fez calar o povo diante de Moisés. Caleb vem do original chamado Cão. Mas o que me chama a atenção nesta história é que Deus fica sem falar com o povo 430 anos. Depois de 430 anos, Deus levanta um libertador saindo das águas. Deus levanta um libertador, qual o nome deste libertador é Moisés. O que significa? Aquele que saiu das águas. Isso é muito interessante, aleluias, que Deus pega Moisés e faz ele crescer na casa do faraó, sendo que Moisés, ele tem sangue hebreu. Moisés não tem sangue egípcio. O que prevalece, aleluias, na vida de um homem de Deus, não é a capa, e sim o sangue, aleluias, que ele carrega. E hoje, esta palavra, Deus ardeu no meu coração de compartilhar com meus irmãos, que fala a respeito de promessas de propósito, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aleluias. Ele, aleluias, não tinha sangue egípcio,
Ele tinha sangue hebraico. Ele nasceu para as escrituras. Isso é muito forte, meu irmão. Ele nasceu com uma dádiva. Dádiva de conhecer a letra de Deus. Aleluias. Conhecer as escrituras de Deus. Não é para qualquer um. Tem que ter um propósito. Tem que ter um chamado. Aleluias. Porque não é qualquer um que conhece o alfabeto cristocêntrico. Não é para qualquer um. Sendo que em Israel Moisés é reconhecido. Porque se não fosse Deus usando Moisés, aleluias, até hoje o povo judeu não teria o entendimento da letra, da palavra, não conheceria o alfabeto grego. Alguém teria que receber essa dádiva. Quem recebeu essa dádiva? Foi Abraão? Não. Abraão foi tirado da Mesopotâmia. O que me chama a atenção é que um é tirado da idolatria e o outro é tirado das águas. Isso é muito profundo para a igreja. Olha a profundidade do mistério. A história real dos hebreus, dos escolhidos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esse foi chamado para, aleluias, conduzir a libertação do povo de Deus. Glória a Deus. Porque se nós olharmos a história de Moisés, aleluias, ao qual Deus fez, aleluias, ele debaixo de uma promessa, de um propósito. Porque, aleluias, o faraó, ele determinou que matasse todas as crianças porque sabia que viria um que estaria debaixo de uma promessa, um que seria o propósito, aleluias, um que seria o instrumento, um que seria o utensílio nas mãos de Deus, para que viesse a conduzir ao povo a salvação, meu irmão. Para que viesse conduzir o povo à libertação, meu irmão. Porque verdadeiramente o faraó decretou aos seus soldados, aos seus oficiais, que matasse todas as crianças. Aleluias. E a mãe de Moisés, aleluias, prevendo o livramento para Moisés, pegou Moisés, aleluias, e colocando à beira do rio Nilo, aleluias, foi colocar Moisés dentro de um cesto. Mas o livramento está aí. Antes dela colocar Moisés dentro de um cesto, ela betumou, ou seja, fechou as brechas. Aleluias. Bem, sabemos que para nós entrarmos dentro de um propósito, para que nós entramos dentro da, aleluias, da promessa, nós precisamos fechar as brechas, irmãos. Para nós sermos, aleluias, instrumento de libertação dentro da nossa família, sermos instrumentos, utensílios, aleluias, do santuário de Deus, nós precisamos fechar nossas brechas, pois nós somos testemunhos das benévolas que Deus tem para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama bastante atenção que, aleluias, a mãe de Moisés, ela não temeu, aleluias, os crocodilos dantes que estavam no rio Nilo, pois o rio Nilo não era somente para se banhar. O rio Nilo era infestado de crocodilos. Mas o que me chama bastante atenção que ela já havia sido tocada pelo Espírito de Deus, aleluias, e prevendo o livramento, ela, aleluias, betumou o cesto, colocou Moisés dentro do cesto, aleluias, e não diz a palavra do Senhor, a Bíblia, mas diz eu que ela abençoando, vá com Deus, meu filho. Aleluia. Vá com Deus, meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai narrar, aleluias, que as águas do rio, aleluias, conduziram Moisés. O Espírito de Deus conduziu Moisés.
E a Bíblia vai narrar que, aleluias, ele não foi seguindo um fluxo do rio. Ele foi contra todas as adversidades, conduzido pelo Espírito ao lado oposto. Em vez de descer, ele subiu. Meu Deus. Mas isso tudo é dentro de um propósito, não é coincidência, não é sorte. Porque o rio foi conduzido pelo Espírito de Deus. As águas foram, aleluias, contra a correnteza, contra as adversidades. E a Bíblia narra que o cesto foi, aleluia, chegou até as amas, aquelas mulheres que estavam ali, as serviçais da filha do faraó. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é tão tremendo, meu irmão, que a mãe de Moisés servia, aleluias, a filha de Faraó. E a Bíblia narra que quando ela olhar aquela criança, ela, aleluias, teve o primeiro amor. A chama do amor do Espírito, aleluias, adentrou dentro do coração daquela mulher. E fazendo uma analogia, uma exegese, tipificando Jesus Cristo, nosso libertador, aleluias, da mesma idade de Moisés, aleluias, Cristo também foi ameaçado por Herodes. Herodes mandou matar todas as crianças. E a condução do Espírito, o livramento de Deus, aleluias, fez com que, aleluias, ele fosse levado ao Egito. E a Bíblia vai nos narrar, como diz os teólogos, tipificando um tipo Deus, tipo Jesus Cristo, que, aleluias, o Senhor enviou um anjo, aleluias, e falando para José e Maria, fujam para o Egito e só voltem quando o rei morrer. Meu Deus, isso é muito lindo. É verdade. As mesmas circunstâncias, aleluias, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as mesmas dificuldades, as mesmas pelejas, tipificando, aleluias, o libertador do povo hebreus, Moisés. A mesma idade, a mesma diversidade, e foram conduzidos aos mesmos lugares, ao Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que, aleluias, a mãe de Moisés, ela cuidou do seu próprio filho. Isso é para falar para você, irmão, das diversidades, das dificuldades que vemos sendo advertido por Deus que teremos em nossa vida. Porque você pode ser eu creio que você é um libertador da sua família, de um parente, de um vizinho, aleluias. Mas para isso, para nós se colocarmos na posição de sermos instrumento, de sermos, aleluias, utensílios na mão do Senhor, nós precisamos fechar as nossas brechas, para que nós possamos ser usados em espírito e em verdade. E o que me chama bastante atenção nesse texto ao qual fiz menção, aleluias, que Deus, ele, aleluias, tem um propósito para nossas vidas. Nós estamos debaixo de uma promessa, promessa essa que nós herdaremos a terra prometida. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. De uma maneira que Deus fala para Moisés que estará dando Canaã ao seu povo. Uma terra, aleluias, que verdadeiramente mana leite e mel. Aleluias. E a Bíblia diz que Moisés envia os espias. E foram 10, aleluias, à frente. Viram que a terra era boa. Eles pegaram o fruto, ou seja, o cacho de uva, que a Bíblia narra que foi necessário 2 homens para carregar o fruto, que era grande, bom, vistoso. Aleluias. Mas a Bíblia narra que ao vir dar o relatório, aleluias, após 40 dias, aleluias, eles vieram com um mau relatório. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque eles vieram falando que, verdade, a terra ela é boa, é próspera. Aleluias, ela mana leite e mel, sim, é gostoso de viver. Mas, porém, tem um povo que habita nela. E esse povo, o inimigo, ele é forte, sim. Os inimigos são grandes, sim. Aleluia, pois a Bíblia diz que, aleluia, eles são filhos de Anáquis, ou seja, os gigantes. A Bíblia narra que tem amalequitas. A Bíblia narra que tem heteus, jebuseus, amoreus. A Bíblia fala que tem diversidade, tem perseguições, tem calúnias, tem invejas, tem disseções. Mas a Bíblia diz que, aleluias, a promessa foi que nós herdaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os espias, aleluias, eles louvado seja o nome do Senhor, eles relataram que, aleluias, tinha muitas coisas boas, prósperas, caminhar nos caminhos da verdade é maravilhoso, mas tem dificuldades, tem gigantes. Eu não sei qual é a dificuldade, a adversidade, o temor que você está tendo, meu irmão. Mas o Senhor, de momento algum, falou que, aleluias, ele tiraria os gigantes da terra prometida. Os gigantes vão permanecer para que nós passemos através das diversidades e alcancemos o êxito da vitória. Pega isso, irmãos. A Bíblia diz que temos que rogar a Deus para enviar trabalhadores, irmãos. Para que nós venhamos colher tudo aquilo que já foi plantado. Tudo aquilo que já foi plantado. Ele falou, vai, aleluias, e veja como é uma terra frutífera, uma terra boa. Mas, porém, tem gigante. Porém, tem amalequitas. Porém, tem heteus, jebuseus, amoreus, cananeus. Tem sim. Mas a palavra do Senhor diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. 10 foram à frente e voltaram com um mau relatório. Mas a Bíblia diz, aleluias, que no versículo 30, um homem chamado Caleb, que no original quer dizer cão, descendente de Cã, da genealogia, aleluia, de Abraão, ele fez toda a congregação se calar, cale-se. Vamos e possuamos aquilo que é nosso por direito. Não tem gigante, não tem dificuldades, não tem amalequitas, não tem heteus que vai nos impedir de tomarmos posse de tudo aquilo que já nos foi dado. Porque Deus, ele já nos deu a vitória. Ele já nos libertou. Ele já nos curou. Aleluias. Mas nós temos que fazer, aleluias, aquilo que nos apraz. Colocarmos em prática a fé na promessa que nos foi dada. Quando nós colocamos o pé aleluias, na dificuldade, mesmo que aos olhos humanos, aleluias, é um beco sem saída. Quando nós temos a ousadia de colocar o pé, Deus coloca, aleluias, o chão embaixo. Quando nós colocamos o pé, Deus abre o mar, irmão, da dificuldade. Para isso, nós não temos que olhar para as dificuldades, as adversidades que vêm nos seguindo. Pode vir faraó, pode vir gigante, pode vir todas as adversidades. Nós estamos debaixo de uma promessa.
E tudo isso já nos foi dada a vitória. A vitória já nos foi dada. E a Bíblia narra, meu irmão, que um valente chamado, aleluias, Caleb, ele chama a responsabilidade. Ei, irmãos, não tememos. Nós devemos ter aminosidade, devemos ter bom ânimo, ter gozo, alegria e termos fé e amor no coração de quê? Que tudo foi consumado naquela cruz. Tudo já foi preparado. A Bíblia diz que eles foram apenas para colher. Colher o que já foi plantado. Planta, um rega, e o Senhor deu crescimento. A vinha cresceu. É um cacho de uva gigante. Ou seja, a uva, ela se faz o vinho. O vinho não é para se embriagar, é para ficarmos alegres, em espírito e em verdade. E a palavra do Senhor nos dá uma palavra de, aleluias, de bom ânimo. Porque a palavra do Senhor diz, irmãos, aleluias, que nós iremos prevalecer contra as adversidades. Caleb vem com uma, aleluias, uma palavra de, aleluias, de despertamento. Uma palavra, aleluia, de segurança. Apesar de todos os relatos, a Bíblia diz que foi necessário levantar um homem com autoridade, com ousadia, chamado Caleb, e mandar todo mundo se calar. Ei, vocês não sabem o que estão falando. Maior é o que está conosco. Maior é aquele que nós servimos. Pois ele diz, agindo eu, quem impedirá? Antes que houvesse o hoje, o amanhã, ele já é, meu irmão. Aleluia. E ele revogou a sua palavra? Não. A sua palavra é fiel e verdadeira. Ele diz que não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás no seu decreto. Ele já nos decretou a vitória em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E no versículo 14, no capítulo 14, a Bíblia vai narrar que houve uma rebelião. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel se queixaram contra Moisés e contra Arão, e toda a multidão lhe disse, melhor que tivéssemos morrido na terra do Egito ou neste deserto mesmo. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Seria melhor voltarmos ao Egito? Hoje em dia nós vemos muitas das pessoas murmurando, duvidando, aleluias, de um Deus que nos mostrou as maravilhas, meu irmão. É forte isso, hein? Um Deus que, aleluias, nos deu vários testemunhos de quão grande é o nosso Senhor. Que através de somente um haja de Deus, todas as coisas foram criadas. Antes mesmo, aleluias, antes dele, outro nenhum houve e haverá, irmão. E diziam uns aos outros, façamos um capitão e voltemos para o Egito. Olha isso, meu irmão. O povo começou a questionar com, aleluias, Moisés. O povo mesmo tendo visualizado, o povo mesmo sabendo que tudo isso está nas mãos de Deus. Nada do que está acontecendo nesse cenário foge do propósito de Deus.
Que propósito esse é? É para que nós vivenciamos o milagre de Deus. Para que nós sejamos coparticipantes do milagre de Deus. Pois a palavra do Senhor diz que nunca vi um justo mendigar um pão. Justo não há nenhum, mas somos justificados pelo aquele que tomou para si a justiça de Deus sobre ele. A ira de Deus, aleluias, caiu naquele que era justo, irrepreensível, santo, puro, sem pecado, sem mancha, sem mácula. Ele tomou sobre si a justiça de Deus, porque Deus é justo. É necessário, era necessário que houvesse um libertador. Porque, aleluias, a palavra do Senhor diz que, aleluias, Moisés e Arão caíram sobre seu rosto diante de toda a multidão da congregação dos filhos de Israel. Aleluias. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, que eram dos que tinham espiado a terra, rasgaram suas vestes. Eu fico imaginando, fazendo uma conjugulação, irmão, Moisés se humilhando, se rasgando diante do Senhor, falando: Senhor, eu conduzi o povo durante 40 anos. Em seu nome, eu fiz maravilhas, fiz proezas, curei, libertei. Aleluias. E mesmo assim o povo não creu. Mesmo assim o povo, aleluias, quer um outro capitão. Aleluia. Quer um outro libertador. E no dia de hoje não é muito diferente. Nós vemos, aleluias, muitas das pessoas esperando um milagre. Que milagre? O milagre é eu e você, irmãos. O milagre vem através da maravilha da fé no dom da vida, meu irmão. Dos livramentos, das providências. A palavra do Senhor diz que nós devemos temer aquele que pode tirar, aleluias, a alma do corpo, não, mas devemos temer aquele que pode pegar a alma que está dentro do nosso corpo e jogar no lago do fogo do inferno, irmão. Nós temos que temer a Deus e nós murmuramos. Tudo está dentro de um propósito. No dia de ontem foi celebrado a Páscoa, né? Para muitos. Para alguns é a celebração da ressurreição de Cristo. E falando de Moisés, aleluias, tipificando o Senhor, aleluias, e aos Machia, né? Senhor Jesus Cristo. Ele está vivo, meu irmão. A promessa está viva. E dentro desse contexto, aleluias, sobre a promessa, sobre o propósito, sobre um libertador, queria dividir com os irmãos uma passagem, aleluias, que se encontra no livro do São João, aleluias, capítulo 20, ao qual nos fala que, aleluias, a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluias. No livro de São João, capítulo 20, aleluias, nos diz que após sepultamento de Cristo Jesus, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro,
Correu, pois, Simão Pedro à frente dos outros discípulos, a quem amava muito Jesus, e lhe levaram o Senhor, aleluias, e disseram: para onde levaram o Senhor? Para onde levaram o Senhor? Não sabendo onde puseram o meu Senhor. Nos dias de hoje tem muitos questionamentos. Aonde é que puseram o meu Senhor? Glória, aleluia. E a palavra do Senhor diz: aonde estiver 2 ou 3, mais de 3, estarei no meio de vós. Ele está aí do seu lado. Ele está ao seu lado. Aonde estiverem falando, aleluias, a palavra, aonde estiver adorando, bendizendo o nome santo do meu Pai, eu estarei. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher, aleluias, qual foi liberta, aquela mulher ao qual, aleluias, foi salva por Jesus, ela continuou ali, fiel. Aleluia. Meu Deus. Eu fui liberto, eu fui curado, eu fui sarado. Por isso que eu sou fiel. Por isso que eu defendo aquela que me defende, a palavra que é viva e eficaz. E Maria, aleluias, Madalena ficou ali, fiel. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Nós ficamos tão amedrontados que nós não enxergamos que Ele está do nosso lado. Pois a Bíblia diz que, aleluia, se apresentou 2 varões e um deles era o próprio Cristo. O próprio Cristo se apresenta ao lado, aleluia, daquele ao qual clamam. E não é reconhecido, meu irmão. Ele está ao meu lado, está ao seu lado e não é reconhecido. A palavra do Senhor diz que, aleluias, que o costume, aleluias, de que quando é posta a mesa, aleluias, só pode ser tirado pelo garçom o prato quando se for encerrado. E a Bíblia diz que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis enrolado no lugar à parte. Porque Ele é fiel. E a Bíblia diz que Ele se apresentou a Maria Madalena e falou: avisa os meus irmãos que eu vou, mas volto. Aleluia. Eu vou, mas volto. Jesus, aleluia. Meu Deus. Eu vou, mas pedirei ao Pai que envie um outro Consolador. Meu irmão, tu tá entendendo? Momento algum Ele nos desamparou. Momento algum Ele vai nos abandonar. Momento algum Ele vai nos deixar, aleluia, sozinhos. Ele enviou o seu Paracleto, aquele que está de mão dada comigo e contigo. Aquele que está ao seu lado. Aquele ao qual está, aleluia, ficando à destra do Pai. Ele está à nossa destra, meu irmão. Santo tu és Deus. Obrigado por tudo, Pai. Glória a Deus. Ele fala: clama a mim e responder-te-ei. Pedi, dá-se-vos-á. E ele fala: meu povo não pede. Ele pede e não recebe porque pedes mal. Estamos debaixo de um propósito, meu irmão. Estamos debaixo de uma promessa. Aleluias.
No capítulo 20, versículo 19. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus que se tinham juntado, medo. Irmãos, como diz os teólogos, é tipificando a passagem que acabamos de mencionar, aleluias, no livro de Números, capítulo 13, ao qual os espias estavam com medo dos gigantes. E aqui o povo, os discípulos, estão com medo, aleluias, dos judeus. Meu Deus. Olha aí, ó. Mesma ligação. Mesma ligação. E os dias de hoje se repete. O povo com medo do gigante. A Bíblia diz que todos estavam aonde? Com as portas cerradas, ou seja, trancados. Mesmo nós temos, aleluias, visualizado, contemplado o poder de Deus, se manifesta através da palavra do verbo, que é fiel e verdadeiro, ao qual ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu sei que eu estou liberto, quando eu conheço a verdade. E qual é a verdade? Bem-aventurado aquele que morre em Cristo. Bem-aventurado aquele que morre em Cristo. Aquele que quiser ganhar, perdê-la-á. O que é a sua vida? Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E pregoai o que? O evangelho. Aonde? Ah, mas a igreja está fechada. Ah, eu não posso que a igreja está fechada. Façamos que nem Abraão. Coloque nas costas, na mochila, a tenda. Vá, arme o altar, monte a tenda e pregue a salvação. Meu Deus. Temos que pregar a salvação, irmão. Toda língua que confessar, esse será salvo. Diz a palavra do Senhor no livro de Romanos. Porque o Espírito dá o crescimento. A palavra do Senhor diz que nós não precisamos plantar. Temos que, aleluias, rogar ao Senhor, ao dono da seara, para que envie trabalhadores. Para quê? Para trabalhar? Não, para carregar o cacho da videira. Para trabalhar para trabalhar o quê? Somente colher aquilo que já foi plantado. Tudo já se foi consumado. Precisamos apenas mostrar, que o sepulcro está vazio, meu irmão. Que ele está vivo. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ó morte, aonde está? Olha isso. Aonde está a sua vitória? Meu Deus do céu. Temos que ser prudentes. Mas temos que ser obedientes. Nós fomos levantados como libertadores. Por quê? Ele falou, vai aos seus irmãos e fale para eles que eu estou vivo, que eu sou fiel no meu decreto. Está decretado. Aleluias. Diz no versículo, aleluias, 20, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo quem? O Senhor. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Havendo dito isso, assoprou sobre eles o quê? O Espírito. Diz, recebe aí, meu irmão. Recebe aí, Apóstolo Sidney. Glória.
Ele fala, recebe aí. Antes, aqueles a quem perdoados os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes será retido. Meu Deus. E 8 dias depois, estando outra vez os seus discípulos dentro de, aleluias, dentro, aonde? Casa, e com eles Tomé, chegou Jesus, estando a porta fechada, apresentou-se no meio dele e disse, a paz seja convosco. A paz esteja convosco. A palavra do Senhor diz, irmãos, a porta do inferno não prevalecerá. Porta alguma. A porta estava fechada. Ele não é mais somente o filho de Maria, o carpinteiro, não. Ele é o Senhor dos senhores, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. A chave da vida e da morte foi dada na mão dele. Todo o poder no céu e na terra. Aleluia. E ele fala, todo aquele que crê, não somente as maravilhas que eu fiz, mas maiores, pois é vindo de você. Obrigado, Jesus. Vindo de você, vindo de mim. As maravilhas vindo de mim, vindo do Filho de Deus. Bem sabemos, agora de mim, de você. É o que ele fez com Maria Madalena. E ela reconheceu que ela foi liberta dos demônios, da morte, graças a ele. Glória a Jesus. Tu és Deus. E ele, por direito, é dono da minha vida. Eu sou escravo, servo. Escravo deliberadamente, servindo a ele. Por quê? Porque a minha vida é dele. Ele me libertou, ele me resgatou, ele tirou as minhas, aleluia, os meus carrapichos, ele sarou as minhas feridas da alma, meu irmão. Aleluia, Pai. Ele tirou as algemas, as mordaças, as ataduras Obrigado, Pai. para um propósito. Obrigado por me escolher. Aleluia. Glória a Jesus. O propósito é que nós venhamos falar a respeito, acerca do amor de Deus. Simplesmente levar a semente, pois ele regará e dará o crescimento dentro do seu propósito. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz no livro de Números, ao qual o texto que eu fiz menção, que 10 foram enviados, mas 2 dentro de um propósito. Caleb e Josué. E eles herdaram. Eu creio que você está dentro de um propósito. Eu creio, irmão. E o Senhor se apresentou aos discípulos e falou para, aleluias, vai e fala para todo mundo que eu estou vivo. E a promessa é para mim e para você também. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. A promessa que receberemos somente uma morte de cruz. Que vivenciaremos uma eternidade, irmão. Sendo preparado pelo Espírito para que nós alcancemos a santificação. Pois a promessa é que o Espírito de Deus, o próprio Deus, habitará dentro do tabernáculo, Aleluia. dentro da casa, Glória a Deus. dentro do templo, Aleluia. dentro da tenda. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. É esse que é o propósito. Santo tu és Deus. O eterno. E a complexidade de Deus, através do seu Espírito, trazendo o fruto do Espírito, nos diz que nós não teremos mais que passar por sofrimento. Obrigado, Jesus. Que lindo, hein? A palavra do Senhor diz que é uma breve
e momentânea tribulação, meu irmãozinho. Meu irmão, breve e momentânea tribulação. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que quando chegar a grande tribulação, muitos vão clamar por este momento de pequena, momentânea tribulação, porque será de tamanha assolação e muitos procurarão a morte e não encontrará, meu. Meu Deus. Que nesta noite verdadeiramente o Espírito de Deus possa tocar no seu coração, irmão. Glória a Deus. Estou falando de religiosidade, não. Estou falando de propósito, de soberania. Aleluia. Todo joelho e toda língua confessará que só há um Deus. Porque o problema todinho é que muitos estão esperando a morte e ela não chegará. É uma eternidade, irmão. E há somente 12 lugares prováveis: ou o céu ou o inferno. Se acabasse, mas não vai acabar, irmão. E hoje em dia aí o prenúncio está nos mostrando aí. Não tem dinheiro, não tem forte, fraco, raça, crédulo. Todo mundo está passando por essa provação. A terra foi nos prometida. A salvação nos foi dada. Mas ele avisa, tem gigante, tem dificuldades. Simplesmente se coloque de pé, betume o cesto, feche as brechas, meu irmão. Feche as brechas. Que Deus possa abençoar cada um dos meus irmãos. Né? Louvo a Deus pela vida da Milene, pelo meu irmão Cid, minha irmãzinha Cíntia. Aleluias, Leide. Glória a Deus. Danilo, meu irmão. Pai do Senhor Jesus, varão de Deus. Deus seja louvado. Minha prima Maria Cícera. Aleluias. Rose Neves. Maravilha de Deus. Que Deus possa abençoar cada um dos meus irmãos, tá? Fiquem na paz de Cristo. Jesus abençoe, nos livre e nos guarde de todos os males.